Bom dia, pessoal, tudo bem? Sexto ano, friozinho, né? Então, mas aí agora nós vamos começar a nossa apostila 2, depois de ter feito as atividades avaliativas. Espero que vocês tenham olhado lá, que eu corrigi as atividades já, tá? Nós vamos começar então no módulo 17 da apostila 2, pronomes, coesão e coerência. Nós vamos ver por que nós usamos os pronomes nos textos, né? O que eles ajudam aí nessa coerência? Será que ele tem a ver com a coerência e coesão, né? Coerência é aquele texto que segue todo um raciocínio, né? O texto que tem coerência e coesão é um texto bem escrito, que todos conseguem entender. Agora, um texto sem coerência é um texto que às vezes a pessoa pega uma palavra aqui, outra lá. Você fala, nossa, o que será que essa pessoa está querendo dizer nessa frase aqui? Não entendi, né? Ou então, às vezes, quando uma pessoa fala alguma coisa absurda, sabe quando você fala assim, mas isso não faz sentido, ai que esquisito. Então, aí existe falta de coerência, falta de coesão, tá? Então, nós vamos ver ali na primeira página, onde tem um diálogo, né? Que diz assim, ó, não deixe sua cadela entrar na minha casa de novo. Ela está cheia de pulgas. Diana, não entre nesta casa de novo. Ela está cheia de pulgas. Olha só, o que aconteceu aí nessa anedota? E tá assim, uma palavra, um mal entendido. Será que vocês conseguem interpretar essa anedota? O que estava acontecendo ali, né? O primeiro personagem ali pediu para o dono da cadela não deixar ela entrar, porque ela estava cheia de pulga. Ela quem? A cadela. Só que o dono, por sua vez, da forma que ele disse aqui, a outra personagem, o dono, por sua vez, entendeu que quem estava cheia de pulgas era o quê? A casa, né? Então, a interpretação da anedota seria isso. E depois nós temos assim, que palavra produz humor na anedota, né? Que palavra aí nessa anedota que produziria esse humor de entender errado o significado que se estava querendo dizer? Então, a palavra da anedota aí que causou esse humor, ou seja, essa confusão, foi o pronome ela, né? Porque não se sabia se era a casa que estava cheia de pulga ou se era a cadela, tá? Então, nós vamos ver que a escolha das palavras, lá na outra página, já 21, não é casual. Ela tem a ver com a coesão e com a coerência, tá? Todos nós já dissemos algo ou não fomos entendidos, não é? Então, isso acontece ou porque não fomos claros no que queremos dizer, né? Ou porque nosso interlocutor não foi capaz de interpretar nossas palavras. A análise do modo como os textos são produzidos revela um elemento que pode ocasionar a falta de coesão e de coerência. Então, temas que estudaremos neste módulo, coesão e coerência, tá? Até coloquei aqui na lousa, né, pra gente lembrar dessas palavrinhas aí. Então, antes da gente continuar, do lado tem um quadrinho que tá escrito assim, peguem a canetinha grifa-texto de vocês e grifem. Coesão, o que é coesão? É o modo como os elementos, as palavras, as orações, os períodos e parágrafos se articulam no texto, criando harmonia entre eles, ou seja, um tem que estar ligado ao outro. E a coerência é uma das características do texto responsável pelo sentido, pela lógica entre suas partes e a constatação de que o texto tem nexo, ou seja, todas as partes têm que estar ligadas, né? Que é a coesão, para que haja o quê? A coerência, para que o texto faça sentido, tá bom? Então, nós vamos ver aí. Coesão e coerência são ferramentas utilizadas na construção de um texto, a fim de torná-lo um todo organizado. Então, nós temos um exemplo aí dos brinquedos de encaixar, né? Então, a coesão vai encaixando um parágrafo no outro, uma frase a outra, para que nós tenhamos o quê? A coerência, tá? Então, a coesão e a coerência são essas ferramentas a fim de juntar um todo bem organizado, né? E ao produzir um texto, nós escolhemos as palavras de acordo com o que desejamos dizer.
Por que dizemos, né? E para quem dizemos? Com essas palavras, nós vamos formando frases e construindo o texto, com o objetivo de sermos claros e o mais precisos possível na expressão de nossa intenção e de nossos sentimentos. Por quê? Porque para que a pessoa que esteja lendo o meu texto entenda perfeitamente aquilo que eu quero dizer. Porque se eu não sou claro no que eu estou dizendo, se eu não falo, por exemplo, olha, Maria foi passear na praça com seu amigo. Aí se eu digo, Maria foi com seu amigo, depois na praça, passear. Dá para entender, mas aí eu preciso ficar ligando para entender o sentido disso. Se eu digo numa ordem direta, numa ordem clara e objetiva, todos entendem o que eu estou querendo dizer, tá? Então aí nós vamos virar para a página 22 para continuar. Só um minutinho. Bom, então, pessoal, na página 22 nós temos assim: veja um exemplo de coesão e coerência extraído do texto. Esse texto vocês vão ver aí, ou já viram, né? O campo de croquete da rainha. Está assim: bem perto da estrada do jardim havia uma grande roseira. As rosas que nela floriam eram brancas, mas 3 jardineiros estavam ocupadíssimos pintando as flores de vermelho. Nesse trecho, são feitas algumas ligações entre palavras que constroem a coesão. Essas ligações, essas palavras que fazem as ligações aí, né, foram pronomes usados também. Aí nós temos assim, ó, a palavra rosa liga-se à roseira, que apareceu anteriormente no texto. Nela liga-se à roseira. Para não repetir a palavra roseira, falou nela, tá? Por isso está no singular e no feminino. Mas indica oposição entre 2 fatos: as rosas serem brancas e passarem a ser vermelhas. Então as palavras flores retomaram aí a palavra rosas, já que rosas é o hipônimo de flores. O que seria hipônimo? Hipônimo, aí vocês vão ver que tem o quadradinho já amarelinho dizendo, é o sentido mais específico de um termo em relação ao outro em relação de outro mais geral. Por exemplo, nós temos o cão é hipônimo de animal, ou seja, animal é geral. Mas de que animal eu estou falando? Do cão. Então eu estou especificando aí, tá? Que o cão pertence a essa classe dos animais, né? Então, digamos, o leitor estabelece o sentido, a coerência no seu texto desse trecho por perceber essa cadeia de ligações, né? A ter conhecimento de alguns aspectos como, vamos lá, roseiras podem ser cultivadas em jardins e podem ser brancas. Por se tratar de uma narrativa fantástica, né? Algo que não está na realidade, jardineiros podem pintar as rosas de vermelho. Se o leitor não tivesse essa informação, ele não conseguiria ver o sentido no fato de jardineiros pintarem de vermelho as rosas brancas de um jardim. Então, no caso aí, vocês vão ver, quando o professor ler com vocês narrativa fantástica, que ela traz elementos fantasiosos, né, da imaginação também, tá? Então vamos falar direto agora dos pronomes. Os pronomes na coesão do texto. Como que eu vou saber que eu estou usando pronomes aí, né? Então nós vamos grifar agora. Há vários recursos para construir a sequência de um texto. Um deles é o uso da classe de pronomes. Então, observe alguns exemplos nesse trecho em que os pronomes retomam coisas ou indivíduos. Olha só, não é da sua conta. 2, disse 7. 7 levantou a cabeça e disse. Isso 5, ponha sempre a culpa nos outros. Veja só quem está falando. Disse 5. Ainda ontem eu ouvi a rainha dizer que você merecia perder a cabeça. O que aconteceu aí? A palavrinha sua, lá no começo, não é da sua conta,
retoma o termo dois. Olha só, não é da sua conta, dois. Da conta de quem? Do dois. Sabemos disso porque é a dois que Sete se dirige, com quem ele fala, tá? E quem, depois ali, ó, veja só quem está falando. Retoma o termo Sete. Sabemos disso por causa do trecho. Sete levantou a cabeça e disse, né? Isso, 5. Ponha sempre a culpa nos outros. E o você retoma o termo sete, tá? Porque é a este que 5 se dirigem em sua fala. Presta atenção, as retomadas por meio dos pronomes nos textos existem para evitar repetições, tá? E garantir a clareza da interpretação coerente do texto. Bom, às vezes esse trechinho aqui ficou um pouco confuso. Aí nós podemos dizer assim, por exemplo, Carla foi ao cinema ontem. Ao cinema ontem, vírgula. Ela gostou muito. Aí nós vamos ver aqui. Nós temos o pronome ela, tá? Pronome pessoal ela. Aí nós temos Carla foi ao cinema ontem. Ela gostou muito. Por que eu usei o ela aqui? Para retomar a que termo? O termo Carla, né? Porque eu não queria dizer assim, ó. Carla foi ao cinema ontem. Carla gostou muito. Então, para que não haja repetição, para que o meu texto tenha coerência, tenha sentido, né? Eu vou usar, então, o pronome ela, né? Que se refere a Carla e tira a repetição do texto. Fica um texto mais claro, mais coeso, tá bom? Bom, aí nós temos a classificação desses pronomes, né? Porque nós temos os pronomes pessoais, que nós já falamos várias vezes esses pronomes pessoais, tá? Eu vou apagar aqui para eu colocar para vocês, pra gente relembrar sobre os pronomes pessoais. Que vocês usaram lá quando vocês foram fazer a conjugação do verbo. Então, os pronomes pessoais, olha só. Os pronomes pessoais são eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Eles ou elas e ele ou ela, tá? Então, nós temos, esses são os pronomes pessoais. Então, nós vamos grifar já na página 23. Os pronomes são classificados de acordo com sua função. Veja alguns deles. Os pronomes pessoais, nós temos ali, indicam diretamente as pessoas do discurso. Quem são essas pessoas do discurso? Então, nós temos o eu, né, que é a primeira pessoa do singular, e o nós, que é a primeira pessoa do plural. Esses dois aí, eles são quem fala. Quem fala, né? Aí nós temos o tu, tá? E o vós, que é com quem se fala. O tu e o vós, que são segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural, nós temos com quem se fala. Ok? Aí nós vamos ter a terceira pessoa do plural. Ele ou ela, eles ou elas, terceira pessoa de quem se fala, tá? Então vamos lá. Ele ou ela e eles ou elas, né? Que é de quem se fala, de quem se fala. Então, digamos que eu mais você falamos de uma terceira pessoa. Então, eu, primeira pessoa, você, segunda pessoa, juntos nós falamos de uma terceira pessoa, tá?
Então, pessoas do discurso, nós vamos grifar aí, mesmo que já esteja no quadradinho. São os participantes de um ato em que existe alguém que fala, né? Alguém que ouve, que é a segunda pessoa, e alguém ou algo de que se fala, que é a terceira pessoa, ok? Aí nós temos assim, apesar de terem os nomes de pessoas, estas podem se referir a coisas ou animais, tá? Eu posso estar falando com você a respeito de um armário, comentando. Eu posso estar falando com você a respeito do meu animalzinho que ficou doente, tá? Então, não precisa necessariamente ser uma pessoa, tá bom? A gente fala pessoas no discurso para vocês saberem quem está falando, quem está ouvindo e de quem nós estamos falando ou do que, tá? Aí nós temos discurso. Grifem, desculpa, eu não terminei ali, ó. Como na história da Alice no País das Maravilhas, que vocês sabem que nós temos aí animais falantes também, né? Então, discurso. No estudo da língua, significa a frase ou conjunto de frases que usamos na comunicação oral ou escrita. Na nossa comunicação na fala ou na escrita, é o discurso, tá? Tanto falado quanto escrito. É o discurso que possibilita a comunicação, também chamada de interlocução entre as pessoas, os interlocutores. Quando alguém te disser assim, olha, quem são os interlocutores? Então, quem são as pessoas que estão falando, conversando entre si? E para que haja entendimento desse discurso, por isso nós usamos quem? Nós usamos coerência e coesão para que possa haver entendimento. Se alguém chega e fala algo, igual eu já disse para vocês, se alguém chega e fala algo nada a ver, você fala, o que ela tá aprontando? O que é isso que ela tá falando? Não tô entendendo, né? Ou então se você tá conversando de outra coisa com uma pessoa, aí chega um outro colega no meio do nada, fala, então, você viu não sei o quê? Aí você faz, né? Se tá fora daquele contexto, você não vai entender o que ele está querendo dizer, tá? Por isso que tem que sempre haver coerência e coesão, ok? Então, ali tem um quadradinho também muito importante. Você e vocês, tá? Formas de tratamento familiar para a segunda pessoa do discurso. Em vez de a gente falar tu e vós, nós usamos você e vocês, tá? É uma forma, então, aí familiar. Mas, curiosamente, exige o verbo na terceira pessoa. Por exemplo, já sabe da última? Ou então, vocês já sabem da última, né? Então, nós usamos você e vocês quando a gente tem alguém que a gente tem aí mais particularidade, mais amizade, a gente fala você, tá? O tu, na oralidade, na conversa, a gente quase não usa. Mas nós temos que saber, tá? Então, no quadro a seguir, examine o grupo completo de pronomes pessoais. Nós temos no singular eu, me, mim, comigo, te, ti, contigo, ele, ela, ou a, lhe, si, consigo. Então, nós temos primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular, tá? Então, eu uso esses pronomes aqui no singular, ok? Agora, no plural, primeira pessoa do plural, nós, nos e conosco. Vós, vos e convosco, tá? Por exemplo, eu posso dizer assim, nós, né, estamos felizes. Vocês estão felizes conosco, tá? Então, no plural. Agora, eles, elas, os, as, né, lhes, se, si, consigo. Então, nós temos que separar singular e plural. Então, esse quadrinho aí é para memorizar, tá, pessoal? Então, o acompanhado de S, o a acompanhado de S, são pronomes quando podem ser substituídos por ele ou ela, tá? Encontrei-o logo. Encontrei ele logo. Então, a gente pode usar o e o a, o quando a gente substitui por ele e o a quando a gente pode substituir por ela, tá bom?
Aí nós temos os pronomes possessivos. A gente usa muito pronome possessivo e não se dá conta de tanto que a gente usa. Às vezes fala, eu nem sei o que é pronome possessivo. E você acredita que você sabe o que é pronome possessivo? Então, o pronome possessivo tem esse nome porque geralmente, podem grifar, indicam alguém que possui algo, né? Eles fazem a relação entre duas pessoas do discurso. Aí, nós vamos ter também feminino e masculino, e nós vamos ter singular e plural. Então, por exemplo, na primeira pessoa do singular no masculino. Então, por exemplo, este é meu quarto. Ó o meu aqui, ó, pronome possessivo, tá? Aí eu vou colocar, olha, a minha bike nova. Aí é uma expressão, né? Bike, é bicicleta. Olha a minha bike nova, olha o minha. Então, nós temos o meu no singular masculino e o minha no singular feminino, tá? Aí vai continuar. Aí eu tenho meus e minhas no plural. Segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. Quando eu me referir a uma terceira pessoa, por exemplo, eu digo, esses cadernos são seus? Olha só, são seus? Então, eu estou me referindo a alguém, eu estou perguntando para essa pessoa, tá? Então, vocês vão ver aí que tem a segunda pessoa, a primeira pessoa do plural e do singular, aí nosso, nossa, tá? Nossos, nossas. Segunda pessoa, vosso, vossa, vossos, vossas. E depois terceira pessoa, seu, sua, né? Seus, suas, tá? Então, esses são os pronomes possessivos, quando a gente quer indicar posse de alguma coisa, tá? Teu lápis caiu. Então, eu tô falando para outra pessoa, certo? Aí, pronomes demonstrativos, nós temos aqueles pronomes demonstrativos também. Eu, sem querer, já usei um pronome demonstrativo aqui, ó. Este. Este é meu caderno. Eu estou mostrando ali, né? Aquela é minha casa, tá? Então, vamos grifar. Os pronomes demonstrativos indicam lugar, no tempo e espaço, que alguém ou alguma coisa ocupa em relação a três pessoas do discurso. Ele, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, tá? Então, nós poderemos falar, isso não é meu. Então, eu estou me referindo, por exemplo, alguém mostra essa garrafa e fala, não, isso não é meu, tá? Então, eu estou me referindo àquele objeto. Igual eu disse, aquela casa é minha, né? Então, eu estou usando o pronome demonstrativo, aquela, e o minha, que é o possessivo, tá? Aí, depois, nós temos os indefinidos. Como o próprio nome já diz, o pronome indefinido, ele indica pessoas ou coisas de maneira imprecisa, tá? Sem identificá-las ou esclarecer sua quantidade com exatidão. Por exemplo, todos os garotos vão. Todos, quem são todos? Tô generalizando, tá? Eu não tive nada para esclarecer aí. Algum dia vai dar certo. Não sei qual dia, né? Ou então, ninguém falou nada até agora. A quem eu estou me referindo? A ninguém. Então, nós temos aí vocês grifem também, tá? Os pronomes indefinidos. Então, quais pronomes nós vimos hoje? Nós vimos, deixa eu apagar aqui, nesse módulo 17, nós vimos os pronomes pessoais, tá? Pronomes pessoais que se referem aí às pessoas do discurso. Pessoas do discurso. Depois, logo abaixo, já vieram os pronomes aí possessivos. Os possessivos.
indicando, geralmente indicam posse de algo, né? Depois nós temos aí os pronomes demonstrativos. Os demonstrativos também aí têm a função de indicar lugar, né? É que alguém ou alguma coisa ocupa. Indicam lugar ou coisa em relação a outra. E por último, nós vimos o pronome indefinido. Os indefinidos, o próprio nome já diz, né, pessoal? O que ele faz, esse pronome aí? Na apostila está, ó. Indicam pessoas ou coisas de maneira imprecisa. Indicam pessoas ou coisas de maneira imprecisa, tá? Então, esses foram os pronomes que nós vimos nessa aula e nós vamos fazer aí alguns exercícios para ver se a gente entendeu o que quis dizer esses pronomes, tá? Então, eu vou deixar aí, como vocês estão ainda fazendo atividades, né? Eu vou deixar aí somente o número 1 de quinta para sexta, tá? Então, as questões a seguir tratam de função de alguns pronomes no texto. O campo de croquete da rainha identifique nestes trechos os termos que os pronomes em destaque retomam. Então, o que você vai fazer? Vamos fazer a letra A juntos. Não deu para evitar, disse 5, mal-humorado. 7 esbarrou no meu cotovelo. Quem que estava mal-humorado ali? Não era o 5? Então, esse cotovelo, a hora que fala meu cotovelo, 7 esbarrou no meu cotovelo. Quem que estava conversando anteriormente? O 5. O que vocês vão fazer? Colocar assim, ó. Meu. Olha só. Então, o pronome meu refere-se a 5, que é o personagem aí dessa frase da letra A, que é a personagem, tá? Então, meu, né? Meu cotovelo. Meu retoma o termo de 5, cotovelo de 5 aqui, ó. Então, o cotovelo é de quem? Do número 5, tá? Então, vocês vão observar todas as frases e ver as palavrinhas que estão destacadas, que são os pronomes que nós vimos. A quem eles estão retomando, tá? Que aí na próxima aula nós vamos corrigir e fazer mais exercícios juntos, tá bom? Um beijo, pessoal. Até a próxima.